Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz. Já quero iniciar desejando a você uma excelente quaresma. Que o Senhor possa te ajudar, possa nos ajudar a vivenciarmos de maneira formidável, extraordinária, esse tempo que Ele preparou para nós podermos estar mais próximos dele. Que o Senhor possa nos dar a coragem e o desprendimento para vivermos nesta quaresma diferente do que todas as outras que nós já vivemos anteriormente. Tempo de nós nos encontrarmos conosco mesmo através do jejum, encontrarmos com o irmão através da esmola, da solidariedade, e nos encontrarmos com Deus através da oração. Já peço a você que espalhe esse vídeo, essa pregação, para todos os seus familiares, para os seus grupos de WhatsApp, para que nós possamos escutar em máximo de pessoas esta palavra que o Senhor tem para nós, que nos chama à conversão e à vivência do Evangelho através da nossa fé. Convido você para que juntos nós possamos escutar a palavra de nosso Senhor, que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, os versículos de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe o meu e os seus pecados, os meus e os seus pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, que palavra maravilhosa que o Senhor traz para nós neste primeiro domingo do tempo da Quaresma. O Senhor que nos chama mais uma vez à conversão, a viver os seus ensinamentos. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vem na sequência da narração do batismo do Senhor. Quando Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele se submeteu ao batismo. João Batista estava ali no Jordão, batizando, e Jesus também foi ali para ser batizado. E ele não necessitava ser batizado, porque ele era um com o Pai e com o Espírito Santo. Mas naquela hora em que Jesus se submete, e ele insistiu para que João Batista o batizasse. Naquela hora, houve ali a manifestação da Santíssima Trindade. O céu se abriu, a voz disse: eis o meu filho muito amado, no qual eu coloco a minha afeição. Estava Jesus, o Filho, presente, e o Espírito Santo que pousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ali então houve esta manifestação trinitária, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido então
para o deserto. Deserto é o lugar do recolhimento, o lugar do silêncio, o lugar da meditação, o lugar da reflexão, o lugar da oração. E ali Jesus permaneceu por 40 dias e 40 noites. O Evangelho nos diz que ele estava junto, a companhia dele eram os animais silvestres. Não tinha nenhuma outra pessoa humana lá com ele, ele estava só. Houve ali, então, o diabo tentou Jesus de várias formas. Para quê? Para que Jesus desistisse da missão para a qual ele veio, que é salvar a humanidade, conduzir a todos para viverem a eternidade. E veja que o diabo, ele é tão astuto que ele conhecia a palavra. Ele fazia as tentações, mas ele citava a palavra do jeito que ele queria, não é? Igual muitas vezes, muitas pessoas hoje interpretam a Bíblia, pregam daquele jeito que faz bem para eles, não é? Aquilo que interessa e descarta aquilo que realmente o Senhor quis dizer. Bom, mas então Jesus refutou a todas as citações e as tentações do diabo com a palavra viva. E ele mesmo é a palavra viva. E ele então venceu a todas as tentações. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ele estava cheio de Deus. Ele era Deus. E veja também, meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu que somos batizados, nós também recebemos o Espírito Santo. Nós também fomos cheios do Espírito Santo. No entanto, nós não fomos para o deserto. Nós ficamos na maré mansa, sombra e água fresca. E aí, então, nós, com a nossa, como diz, a nossa mordomia, o nosso jeito de levar a nossa vida nesta maré mansa, nós vamos nos perdendo, nós vamos cedendo às tentações. Jesus mesmo disse, orai para não cair, em tentação. Mas a gente cai em tentação muitas vezes, por quê? Porque nós oramos por pouco, porque nós não nos colocamos na presença dele, movidos pelo Espírito Santo. Então veja, irmãos, que nem mesmo o Senhor, que era o próprio Deus, escapou da tentação. E a gente tem que ter cuidado para que nós não caiamos. O próprio Jesus mesmo nos diz que nenhuma tentação nos é dada se nós não tivermos força para suportá-la. Não é permitido tentação maior do que as nossas forças. Então, todas as vezes que nós caímos em tentação, não é culpa de nada, de ninguém, não é culpa de Deus, é culpa nossa, porque nós não estamos fazendo a nossa parte, não é mesmo? Então veja, meu querido, minha querida, que Jesus, então, vencendo as tentações, ele saiu então do deserto e após João Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que anunciava, que pregava que o reino de Deus estava próximo, aquele que pregava que eis, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele foi preso. Então, agora vem o próprio Cristo. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia e ele então foi pregar o Evangelho. Ele, o Evangelho vivo, foi em pessoa anunciar que o reino de Deus estava próximo.
Pregava o evangelho e dizia: completou-se o tempo, quer dizer, acabou a espera. Agora vocês têm o meio para ser salvos. Agora chegou entre vós o Filho de Deus, o Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida está entre vós. E então, quando ele dizia isso, o reino de Deus está próximo. E está dizendo também para mim, para você, que o reino de Deus está próximo. E quando nós falamos o reino de Deus está próximo, nós não estamos aqui dizendo que é o apocalipse que vai acontecer, não estamos aqui dizendo que é o mundo que vai acabar, que o mundo vai desabar, que Jesus vai voltar. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando aquilo que Jesus falou e ele fala conosco. O reino de Deus está próximo. Então vocês, ele falando conosco, como se ele estivesse dizendo, vocês estão vivendo na penúria, na miséria, na agonia, na angústia, na doença, na enfermidade, porque o reino de Deus está próximo. Entre no reino de Deus. Se achegue ao Rei, que é o próprio Senhor. Então, se nós não chegamos ao Rei Jesus, se nós não nos submetemos a Ele, nós também não vamos desfrutar do reino, daquilo que o Rei proporciona para nós. E hoje, agora, é o tempo da nossa conversão, o tempo da salvação. Jesus que diz para nós, o reino está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Pare de fazer somente aquilo que é maciota. Pare de fazer aquilo que só te traz mordomia, só te traz fantasia, só te traz vida boa. Fazei penitência. Entrai pela porta estreita. Entrar pela porta estreita muitas vezes nos faz nos arranharmos, nos faz nós passarmos apertado, nos faz passarmos meio de perfil para poder conseguir passar, não é? De fazer penitência e crede, acredite no Evangelho, que sou eu, Jesus falando para nós. Sou eu o Evangelho vivo. Creia em mim e vivereis. E assim, então, quando Jesus fala, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é que leva à perdição. Jesus está falando para nós, não, eu sou uma autoestrada onde você pode acelerar, a passar de 200 km por hora. Não, eu sou o caminho. Quer dizer, passar na porta estreita é isso, passar pelo caminho. O caminho, muitas vezes pedregoso, muitas vezes de buraco, muitas vezes estreito, com matos e tal, mas que vai nos levar para o caminho certo, né? Então é isso, meu irmão. A mensagem deste primeiro domingo: fazei penitência e crede no Evangelho. Que o Senhor abençoe e te proteja, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!